Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui hoje nesse cenário diferente, né, com uma mesa. Nunca gravei com uma mesa, mas hoje vai ser necessário. Então por isso que eu coloquei essa mesa aqui. Mas eu quero falar hoje especificamente sobre o hábito de leitura. O hábito, qualquer tipo de hábito, seja hábito para fazer uma atividade física, hábito para qualquer coisa. Sempre que a gente quer criar um hábito, a gente precisa fazer aquilo repetidas vezes todos os dias, por um período de tempo, até que o hábito seja enraizado na nossa vida. E assim como a leitura, eu acredito que muitas pessoas querem que a leitura se torne um hábito na sua vida, né? Então algumas pessoas me perguntam, mas como é que você consegue ler todos os dias, né? Você não enjoa? Como é que você lembra de ler todos os dias? Eu não sei dizer por quê, né? Eu só sei que acontece, porque para mim a leitura já é um hábito, já se tornou um hábito por muitos anos. E se eu fico um dia sem ler, eu sinto falta. Tá? Então assim, eu não consigo muitas vezes, até já comentei aqui com vocês que não importa a quantidade de páginas que se lê, o que importa é ler todos os dias. Tem dias que eu estou mais disposta, com mais tempo e leio muitas páginas no mesmo dia. Tem dias, gente, que eu tô cansada, que eu trabalhei muito e eu quero descansar, mas eu não consigo deitar e dormir sem ler, tá? Eu tenho o hábito de ler à noite antes de dormir. Então geralmente o que eu faço? Eu leio 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, sei lá, até o livro cair na minha cara, né, e eu cair no sono, tá? Então assim, a quantidade de páginas não importa. Mas eu quero aqui dar uma dica prática para que vocês possam adquirir o hábito de leitura. Eu faço isso inclusive com os meus filhos e está funcionando. E é por isso que eu vim aqui para compartilhar essa ideia com vocês, tá? Então é o seguinte, esse livro, que é do Harry Potter, é o livro que a minha filha, Lavínia, ela tem 11 anos, ela está lendo nesse momento. E a gente vê aqui que tem post-its, certo? O que são esses post-its? Já vou contar já. Esse livro aqui, o meu filho vai começar a ler hoje, então eu fiz a marcação para ele aqui, ó, com esses post-its. E até por ter feito essa marcação recente que eu decidi então gravar o vídeo hoje. Então é o seguinte, esses post-its eles servem para a gente marcar as datas. O que eu faço com eles? Eu pergunto o seguinte, e vocês podem perguntar isso para vocês também, tá? Quantas páginas é confortável para você ler por dia? Ah, é confortável, por exemplo, a Lavínia falou pra mim, é confortável ler 8 páginas. Tá, 8 páginas. Mas, Lavínia, se por acaso você um dia ficar sem ler, se por acaso você esquecer de ler, ou a gente ter algum compromisso, alguma coisa que você não consiga ler em um dia, vai ficar confortável no dia seguinte você ler 16 páginas? Ah, daí não, né? Não vai ficar confortável as 16 páginas. Então, eu sempre falo para eles, vamos colocar uma quantidade de páginas que seja confortável, ao mesmo tempo desafiador, tá? Confortável, porque daí você sabe que você consegue ler naquele dia com facilidade. Se por acaso acontecer alguma eventualidade que você não possa ler naquele dia, você vai conseguir ler o dobro no dia seguinte e alcançar a sua meta. Vamos pegar aqui no caso da Lavínia, tá? Hoje é dia 14, então ela tá em dia com a leitura dela, porque ela tem que ler hoje, no dia 14, estas páginas, tá? Quantas páginas são? 2, 4 páginas. Aqui já entra dia 15, tá bom? Então ela tem que ler 4 páginas, é o que ela lê todos os dias, tá? Ou se quiser contar por folhas também, são 2 folhas ou 4 páginas, tá? Da forma que você achar melhor. E assim por diante, tá? Então ela sabe que no dia 6 de fevereiro, tá marcado aqui, no dia 6 de fevereiro, que é a última marcação, é o dia que ela vai terminar essa leitura. Então ela tem um dia que ela começa e um dia para terminar. Então ela vai terminar até esta data. Significa que ela tem que terminar nesta data? Não, tá? Porque ela pode adiantar as leituras e terminar antes, se ela quiser. Porque lembrando que a gente fez uma marcação
que é possível ler a mais. No livro aqui, no caso do livro que o Guilherme vai começar a ler hoje, é um livro do Dan Brown, e eu fiz a marcação para ele aqui, tá bom? Eu faço a marcação para eles, porque eles pedem para eu fazer, eles preferem que eu faça, tá? Então, por exemplo, aqui, ele vai começar a ler hoje esse livro. E ele escolheu 20 páginas por dia ou 10 folhas, tá? Eu falei pra ele, é confortável isso pra você? Se você, por acaso, não ler algum dia, você vai conseguir ler 40 páginas no dia seguinte? O que ele respondeu pra mim? Ok, eu consigo. Então tudo bem, a meta é dele, tá? Isso pode ser muito para algumas pessoas, pode ser pouco para outras pessoas. Não se importem com a quantidade, tá bom, gente? A quantidade é você que tem que escolher, você que tem que determinar o que é confortável para você. Pense que o Guilherme, o meu filho, ele tem 15 anos, mas ele já tem o hábito de leitura. Ele já lê sempre. Então, para ele, às vezes, ler 20 páginas num dia é confortável. Para outras pessoas, não. Tá bom? E se você quiser começar, mas eu quero começar o hábito da leitura. Então, comece colocando que nem a Lavínia. 4 páginas por dia. Né? O que importa é você saber que você vai ler todos os dias um pouquinho. Pense que você está criando o hábito de leitura. E isso não tem preço, tá? Então eu fiz a marcação aqui pra ele a partir do dia 14, 20 páginas. Vou contando, de 20 em 20 eu coloco um post-it, tá? Com a data. E ele sabe que ele vai terminar de ler esse livro no dia 5 de fevereiro. Ele termina o livro, tá certo? Então ele começou o livro agora, hoje, no dia 14 de janeiro, e vai concluir a leitura no dia 5 de fevereiro, tá bom? Em menos de um mês ele vai ler esse livro. Eu vou falar agora um pouquinho dessa leitura aqui, né? É um livro que eu estou lendo, eu estou, na verdade, terminando, tá vendo? Tô bem no finalzinho aqui, eu já vou terminar de ler esse livro no máximo 2 dias. Férias, certo? Eu peguei esse livro para ler agora em janeiro. Eu fiz isso, essa marcação de post-it? Não fiz, tá? Porque eu quis ler assim, ó, sem meta nenhuma. Ler do jeito que eu queria, quanto eu queria, tá? Sem meta. Então esse mês eu não fiz. Mas eu sei que na próxima semana eu já volto a trabalhar, as férias terminam. Então eu vou de novo fazer a marcação com os post-its para esse livro aqui. Eu vou começar a ler esse, tá bom? Então eu pretendo terminar esse livro no máximo 2 dias. Então, no terceiro dia, tá? Hoje nós estamos no dia 14, então 14, 15, no dia 16 eu começo a ler esse livro, tá? E eu vou então fazer a marcação com a quantidade de páginas que é confortável para mim, pensando na minha rotina. Eu vou estar trabalhando, então eu não vou ter muito tempo livre, então tem que ser um número de páginas confortável para mim. Então, por isso, eu escolhi 16 páginas por dia. Eu peguei esse livro aqui então, olhei na última página. Esse livro tem 333 páginas, certo? Então eu peguei a minha calculadora, coloquei na minha cabeça o seguinte: bom, eu quero terminar de ler esse livro de 333 páginas em aproximadamente 20 dias. Então eu coloquei aqui 333 páginas dividido por 20 dias. Uau! A calculadora faz a conta, olha que beleza, ó, dá pra enxergar? Então são 16 páginas aproximadamente por dia, tá bom? Então é isso que eu vou fazer agora e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Então é o seguinte, eu pego o post-it, eu comprei esse post-it aqui, já cortadinho, né, para ser mais prático. Mas se vocês quiserem pegar aquele grandão, é só depois ir picotando e cortando com a tesoura, tá? Até economiza quem quiser fazer isso. Então, hoje é dia 14, 15, no dia 16 eu vou começar a ler esse livro. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, olha, dia 16 de janeiro, tá? 16 de janeiro. Eu já vou escrever alguns dias aqui. Bom, escrevi aqui alguns dias só eu vou começar a fazer essa marcação aqui com vocês para vocês verem como é. Então eu vou no início do livro, primeira página do livro, tá? Começa aqui, parte 1, certo? Então o que eu faço? Eu marco, pego do dia 16 e coloco aqui, dia 16.
São 16 páginas, certo? Então vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dia 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dia 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dia 19. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Dia 20. E assim sucessivamente até o final do livro. Dá um trabalhinho fazer isso? Dá. Mas, gente, é um trabalho muito irrisório, eu acho que pro resultado que a gente tem. Porque o que acontece muitas vezes? Quando a gente está lendo um livro e acontecem coisas durante o dia, você acaba que esquece da leitura, esquece de ler. Então, quando você tem a marcação da data, você sabe que, poxa vida, ontem eu não li, tá aqui a data, eu não li ontem, esqueci, tá? Então, assim, os post-its eu acabo usando para isso, como um lembrete. Lembrem, gente, por favor, a leitura tem que ser prazerosa. Essa quantidade de páginas é para ser confortável. Se você colocar uma quantidade de páginas que seja absurda, o negócio vai ficar estressante. Pelo amor de Deus, não é para criar estresse, é para ser prazeroso. Se você quiser colocar 2 páginas por dia, tá tudo certo. Coloque 2 páginas por dia. O importante é ler todos os dias para criar o hábito. Então eu quis dividir isso com vocês, fiz um vídeo diferente hoje para dividir essa experiência que eu estou usando com os meus filhos, com o Guilherme e com a Lavínia, tá dando certo, está funcionando. Eu uso também para mim como um lembrete, mesmo que eu já tenha o hábito de ler, eu uso como um lembrete, tá? Então eu quis dividir isso com vocês e eu acho muito bacana. Agora, vamos pensar assim, eu já usei muito esse método de post-it aqui, não como um lembrete, mas como uma obrigatoriedade. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que precisa ler, você é um estudante e precisa ler um livro para fazer uma prova, ou você é um vestibulando, vai prestar o vestibular e precisa ler o livro até tal data. Então, o que você faz? Você também faz esse mesmo método, só que agora você vai dividir o número de páginas pela quantidade de tempo que você tem. Certo? Então assim, eu tenho uma quantidade de tempo determinada. Então vamos supor, eu tenho que ler esse livro, vamos fazer de conta que eu tenho que ler esse livro para fazer uma prova daqui uma semana. Eu tenho 7 dias para esse livro. A professora me deu o livro já faz um mês, só que eu fui preguiçosa, deixei para a última hora. Uma semana antes da prova eu resolvi ler o livro. Vamos ver como vai ficar? Lembra que são 333 páginas? 333 páginas, dividido por 7 dias, porque você só tem uma semana para fazer a prova, então você vai ter que ler 47 páginas por dia. É confortável isso? Então, a dica é, se você tem que ler por obrigatoriedade, não deixe para a última hora, vai lendo aos poucos, é muito mais prazeroso, muito melhor a gente lendo aos poucos do que deixar a leitura para a última hora. Também essa é uma boa maneira de você fazer essa divisão e chegar no seu objetivo, tá bom? Mas a leitura, ela tem que acontecer sempre por prazer, tá? Eu defendo muito isso, que a leitura a gente precisa ler o que a gente gosta e no tempo que a gente quer ler, tá bom? O importante é ler todos os dias, lembrem-se disso. Então, um grande beijo e eu espero ter ajudado com essas dicas para que vocês consigam alcançar as metas de leitura agora nesse ano de 2020, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau!